Agradecer você que nos ajudou em comprar a cadeira, hein, de rodas do Israel, de Guarulhos, né? Mandamos hoje para lá o dinheiro da cadeira de rodas. Muito obrigado, hein, Israel? Um abraço para você aí, tá bom? E todos vocês que nos ajudaram. Um beijo para vocês. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Vamos lá. Olha, o Supremo então decidiu o óbvio, que a primeira turma então ela vai julgar então Bolsonaro e todos os 34, né? Os 34 então que foram denunciados. Então, agora não cabe mais os advogados pedirem, né, a suspeição de Moraes, Dino, Zanin, né? Não cabe mais. Chegou o plenário do Supremo decidiu que o plenário e o Moraes votou nele mesmo. É isso mesmo. O Zanin votou nele mesmo, o Dino votou nele mesmo. É um negócio esquisito. Já começaram com 3 votos favoráveis. Meu Deus, um absurdo. Mas é isso. Então, e hoje o Zanin também marcou para o dia 29, tá? O julgamento também do Felipe Martins, Silvinei Vasquez. Então, tá tudo marcado, tá tudo agendado. Bolsonaro, Braga Neto, Silvinei Vasquez, Cid, Anderson Torres, já o núcleo um, 2 e 3, né? Pegaram os 34, dividiram em vários núcleos. Então já tem o núcleo um, o núcleo 2 e o núcleo 3. Todo mundo já tem agendado e tudo para esse mês, né? Então acelerando realmente. O Bolsonaro, né? É o dia 25 e 26, né? O julgamento de Bolsonaro. E eu estava vendo agora que o Cristiano Zanin, né? Juntamente ali com Barroso, que é o presidente do Senado, é, presidente do Senado, foi minha doideira. O presidente do Senado é o Columbre, meu Deus. Esse batorezinho, ai, ai, hein? Presidente do STF, então, pediram reforço, né? O reforço do Supremo Tribunal Federal, né? Que, se não me engano, é na terça-feira, né? Começa o julgamento do ex-presidente, né? Justamente. Terça e quarta-feira é o julgamento de Bolsonaro. Então, pediram segurança reforçada. Não sei para quê, né? Não sei para quê. Mas pediu reforço, sim, na segurança e tal, né? Que vai acontecer nos 2 dias. Então, será a primeira turma. Expectativa, Marcelo, de placar do julgamento: 5-0, tá? Eu não vou mentir para vocês. 5-0. Por que 5-0? Porque é a primeira turma, tá bom? Bolsonaro foi inocentado hoje, pessoal, por causa das urnas, no STJ. Eu sempre falo, se ele é julgado no STJ, em qualquer outro lugar, ele é inocentado. Mas chega na primeira turma, no Supremo, dá isso. Então, 5-0. Para torná-lo réu. Réu. Não tem nada. Réu. Ele é culpado? Não. Réu é uma etapa do processo. Se a pessoa ele é réu e você for ver no sistema, ele, a pessoa que ela é réu, ele é um criminoso? Não. Se Bolsonaro for réu, ele pode ser candidato e eleito? Sim, sim. Ele não é condenado, não transitou em julgado. Então, a pessoa que é réu, ele não é criminoso, ele não tem crime, entendeu? A pessoa que é réu, você pode ir lá puxar a ficha dele, tá limpinha, limpinha, tranquilo, não tem crime nenhum. Beleza? Aí depois dessa fase de réu, aí começa o quê? Começa a ouvir testemunhas, né? Porque aí já caminha para o final. Testemunhas, né? E sustentação oral, e papapá, e já caminha para o final, né? Aí é diferente. Depois que é condenado, aí sim,
Aí vai ter uma condenação. E aí, junto, a inegibilidade. Me perguntaram hoje uma coisa. Marcelo, a pessoa que ela é condenada, o juiz, na hora que ela é condenada, o juiz, ele, ele condena uma pessoa e ele vai, e ele assim, ele condena e ele coloca, a pessoa está inelegível? Se ele esquecer de colocar que a pessoa está inelegível, não, né, pessoal? É agarrado uma coisa com outra. É gêmeos, tá bom? A pessoa que ela é condenada, automaticamente ela fica inelegível, tá bom? O Bolsonaro, ele tem duas inegibilidades. Duas, tá? Duas. Caso o Bolsonaro seja condenado, ele terá três. De novo, porque ele tinha três, caiu uma, ficou duas. Tá bom? Um caso que eu vou te dizer agora, por exemplo, Daniel Silveira. Ele está preso, condenado, né? Ele está inelegível. Não precisa o juiz dizer que ele está inelegível. Basta a condenação para a pessoa que ela é condenada, ela não pode votar e ela não pode ser votada. Beleza? Tá bom? Só pode votar os presos provisoriamente. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Aqueles presos que ainda não foram condenados. Te dou um exemplo. Por exemplo, o índio Sererê é um exemplo. O índio Sererê, ele está preso, ele não foi condenado. A dona Débora, a mulher do batom, ela está presa 2 anos, aquela mulher. Inclusive, o julgamento dela é agora. Dia 21 começa, de 21 a 28. Ela está presa 2 anos. Ela tem direito a votar? Tem. Tem. Por quê? Ela não foi condenada ainda. A partir do momento que ela for condenada, tomara que não, ela perde os direitos políticos. Beleza? Beleza. Vocês entenderam, né? Vamos lá, vamos seguir viagem, que tem muita coisa. Ah, falei também que eu tinha recebido a informação e se concretizou. Teremos uma live aí de no mínimo 24 horas. Então, no dia, vai começar já no sábado, dia 5 de abril. Essa live começará no sábado, lá na Paulista, e ali vai se passar autoridades, né? Deputados, senadores, a Michelle vai passar por ali. Eles alugaram ali salas ali, tá bom, pessoal? Salas ali, tá bom? E ali vai ter ali autoridades passando e nós estaremos ali 24 horas aqui ao vivo e você vai acompanhar tudo, tá bom, pessoal? Tudo. Meu amigo. Então se inscreve aí neste canal agora. Gostaram do que Eduardo acabou de falar? Gostaram? Que dependendo do que for decidido nas eleições de 26, os Estados Unidos podem não reconhecer? Gostaram do que ele falou? Meu amigo, meu amigo. Hã? Pois é, pois é, pois é, pois é. Então, importante você se inscrever nesse canal, hein? É importante. Nós vamos transmitir, tá? Transmitir isso ao vivo 24 horas por dia. Por dia. Então, fique aí. Eu vou estar com a minha garrafinha de café, tá? Aqui agarrado com você, tá? Olha só, tem novidade chegando aqui para nós agora. Olha só. O líder o líder Sóstenes
afirmou que pedirá, na próxima quinta-feira, a votação do projeto de anistia. Olha, aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Olha que interessante isso aqui, hein? Vamos assistir? Vamos embora? Importante isso aqui, hein? Olha. Agora sobre PL da anistia, assunto importante que a gente vem falando desde a semana passada. Eu vou pedir para a produção colocar a matéria aqui no telão, só para a gente ter aqui a ilustração da matéria do nosso portal Metrópolis. A gente fala aqui do Sóstenes, líder do PL, provoca Supremo Tribunal Federal e diz que pedirá a votação da anistia na quinta-feira. PL da anistia, que foi o tema da mobilização do ato que foi convocado pela direita, que aconteceu no Rio de Janeiro no último domingo. Inclusive, o deputado Sóstenes Cavalcante esteve presente e é com ele que a gente conversa agora. Oi, deputado, muito boa tarde. Oi, Neila. Oi, todos os telespectadores e leitores do grande veículo de comunicação, revelação dos últimos anos, Metrópolis. Uma alegria estar com vocês. Obrigada mesmo. A gente sempre fica muito feliz quando o senhor participa com a gente. O líder, o deputado, já é parceiro aqui do nosso boletim, do nosso portal Metrópolis. Eu insisti muito para falar com o senhor, porque a gente precisa falar e repercutir esse assunto que é o PL da anistia, que ganhou aí grandes holofotes, principalmente com o ato aí no Rio de Janeiro no último domingo. Muita coisa aconteceu nessa última semana, inclusive aí com a licença do Eduardo Bolsonaro, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente agora quais são os próximos passos do senhor em relação ao PL da anistia aí dentro da Câmara dos Deputados. Neila, o ato de domingo foi imponente, a manifestação pública da insatisfação de milhares de brasileiros do Rio de Janeiro, em solidariedade às vítimas do que, para mim, é uma das maiores injustiças praticadas pelo Poder Judiciário nas últimas décadas. Eu só tenho 50 anos, nunca vi nada semelhante ao que está acontecendo com as vítimas do 8 de janeiro. Penas desmedidas, com proporções assustadoras, pessoas idosas, pessoas enfermas, que em qualquer outro processo legal estariam liberadas, condenadas, gente morrendo na cadeia, como foi o caso do Clezão, né, com pedido da PGR de soltura, 3 pedidos da PGR, e morreu sob os cuidados do Estado, entre tantas outras arbitrariedades que vemos nesse processo de algumas dezenas ou centenas de milhares de pessoas, centenas de pessoas condenadas. Não milhares ainda, foram milhares presos, mas condenados algumas centenas. O ato foi importantíssimo, mas nós temos passos importantes a partir do ato. É justamente pautar o regime de urgência no Colégio de Líderes, e este regime de urgência, estou trabalhando nele hoje. Nós tivemos a eleição das 5 comissões do PL hoje, das 30 comissões da Casa. Eu não consegui ainda focar, acabou agora recentemente todas essas eleições, e eu quero começar a trabalhar de hoje até amanhã para levar na reunião de Colégio de Líderes, que será amanhã às 10 da manhã, quinta-feira, em algum momento, a maior quantidade de líderes possíveis para a gente pedir a urgência deste projeto de lei que tramita na Casa. A expectativa do senhor é que esse projeto de urgência passe? Eu faço essa pergunta porque a gente escuta muito de bastidor que o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, não quer esse pedido de urgência, não quer passar esse pedido de urgência e que prefere criar uma comissão especial aí para resolver esse assunto. Neila, eu não conversei com o presidente Hugo Mota ainda. É a minha atribuição como líder levar o requerimento de urgência. O presidente Hugo Mota pode ou imediatamente inserir, depois do conjunto de líderes que nós vamos assinar esse projeto de lei, inserir na pauta, ou ele acelerar uma comissão especial para o projeto de lei. Seja uma coisa ou outra, o que a gente precisa deixar claro é que um dia para um preso injustiçado é uma eternidade. Para nós que estamos aqui de fora, pode ter o trâmite normal do processo legislativo, que não é célere. O processo legislativo, às vezes, ele é moroso. Mas eu quero, no máximo possível, para essas pessoas injustiçadas. Se depender de mim, farei todo o empenho
para através de medida de urgência, direto no plenário, e vamos resolver isso, porque eu já, na minha avaliação, nós já temos os votos necessários para aprovar este requerimento. Sendo assim, esta decisão final caberá amanhã ao presidente Hugo Mota, que poderá ou instalar a comissão ou aceitar o requerimento de urgência e dar celeridade. Seja uma coisa ou outra, eu sei que será solucionado. Se o presidente optar por comissão especial, no mesmo trabalho que eu estou fazendo pelo requerimento de urgência, eu farei para a gente fazer essa comissão especial rápida, e comissão especial tem durabilidade, será num tempo mínimo regimental, para que a gente possa aprovar na comissão especial e a matéria poder seguir ou ao plenário, se houver recurso, ou ao Senado Federal. Bom, o senhor disse que vai ter reunião, então, com os líderes amanhã. Essa reunião com o Hugo Mota vai ser hoje ainda? Muita gente dizendo que o senhor vai se reunir com o presidente da Casa ainda hoje para falar desse assunto. Aqui a gente trabalha tanto que a gente se reúne a cada momento. Eu quero conversar com o presidente Hugo Mota, eu sou o líder do maior partido da Casa, tenho responsabilidade e apoiei o presidente Hugo Mota para ser presidente, e eu jamais estou aqui para criar nenhum incômodo ao presidente Hugo Mota. Tudo na política é fruto de construção. Quero dialogar, comunicá-lo, que eu vou levar o requerimento amanhã, para que a gente possa já chegar amanhã com alguma coisa já um pouco clara. Se ele vai fazer o plano A, que é o regime de urgência, ou se ele vai fazer a opção de comissão especial. Seja uma coisa ou outra, aos patriotas do Brasil, eu quero dizer que será solucionado, e essa anistia terá que ser votada o quanto antes possível por essa Casa. Nós não vamos deixar esta Casa tranquila e em paz enquanto não resolvermos a anistia dos presos políticos do dia 8 de janeiro. Bom, passado e se for aprovado na Câmara dos Deputados, segue aí para o Senado. E também o que a gente escuta dizer é que existe uma resistência do senador Davi Alcolumbre, que chegou a dizer, se eu não me engano, na semana passada, que PL da anistia não é assunto do povo. Como é que vai ser tratado isso com o senador Davi Alcolumbre? Respeito a opinião do presidente Davi Alcolumbre. Entretanto, na semana anterior, ele tinha assumido publicamente que tinha conversado sobre esse assunto com o presidente Bolsonaro, porque ele também teve o apoio do PL para chegar à presidência do Senado. Eu conheço o presidente Davi Alcolumbre, ele é uma pessoa que tem muita interlocução com os ministros do STF, mas eu tenho convicção de que ele não vai paralisar uma pauta de um partido que foi aliado a ele na eleição presidencial. É impossível, até porque, se a bancada do PL e os demais partidos que estamos pró-anistia fizer obstrução ao Senado, ele não consegue continuar a sessão além de um dia. Vai ser obstruído, e obstrução, nenhum presidente quer governar com obstrução. Eu tenho convicção de que, na hora que chegar no Senado, o presidente Davi Alcolumbre, que é habilidoso na política, saberá dar o devido encaminhamento e a celeridade para a gente resolver esse problema do Brasil. Agora, Nele, eu quero te fazer uma declaração aqui no Metrópole que eu não fiz em lugar nenhum. Eu sempre digo que talvez nada desse processo legislativo seria necessário se os ministros do STF tivessem bom senso. Todo mundo jurídico e todo mundo político tem uma voz quase que unânime. As penas são excessivas, o processo não foi respeitado o devido processo legal e não houve de processos. Isso precisa ser corrigido. O Supremo Tribunal Federal, que se diz amante e protetor da Constituição, deveria repensar urgentemente o exagero que eles estão fazendo com este caso e modular essas penas, soltando essas pessoas imediatamente e resolver. Isso evitaria que o Legislativo tivesse que corrigir um erro produzido pela Suprema Corte do Brasil. Quem sabe eles, através do Metrópole, desse apelo, não coloquem a mão na consciência, partam para um momento de reflexão e mudem, tomem essa decisão, evitando desgaste, porque eu só me coloco no lugar de uma pessoa que justamente está passando já 2 anos na cadeia. Um dia na cadeia para quem não merece é uma eternidade. Imagina 2 anos. Que o Supremo Tribunal Federal se debruce sobre esse assunto e busque a pacificação do Brasil.
é o meu apelo. Deputado, para a gente encerrar, o PL está vivendo um momento aí em relação à família Bolsonaro um pouco delicado. Digo porque o senhor acabou de falar do STF, o STF agora analisa o caso aí da suposta trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora Eduardo Bolsonaro acaba se licenciando por 120 dias e ficando nos Estados Unidos aí pelos motivos que o senhor acabou de dizer, pelos motivos aí de tentar lutar contra o Supremo Tribunal Federal e as determinações do ministro Alexandre de Moraes. O senhor falou também das comissões, das eleições das comissões, e Eduardo Bolsonaro estava cotado para ficar à frente aí da Comissão de Relações Exteriores. Bom, ele pediu licença, agora a gente tem outro deputado no lugar dele, e queria saber a sua opinião sobre essa licença do Eduardo Bolsonaro, se isso foi no momento correto, se o deputado que entrou agora, que é o Felipe Barros, né, na Comissão de Relações Exteriores, também é um bom nome. Uma análise do senhor sobre essa situação toda. Bom, primeiro eu quero dizer que a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro nos surpreendeu a todos, inclusive o seu pai, que inicialmente fez inúmeros apelos, eu fui testemunha de vários desses apelos, para que ele voltasse e cumprisse sua missão no Brasil. A decisão do Eduardo é uma decisão corajosa, difícil de tomar, que tem de todos nós toda a solidariedade do mundo. Entendemos que é uma decisão radical. Num primeiro momento, eu achei até que não era a melhor decisão. Eu comentei isso e argumentei isso com o deputado Eduardo Bolsonaro através de chamada de vídeo. Mas, passado 24 horas da decisão, eu começo a reavaliar e dizer que acho que foi uma decisão acertada. E por que estou mudando de conceito? A decisão do PGR, 2 horas depois da publicação do vídeo dele, e mais algumas horas depois, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, deixa nu o Supremo Tribunal Federal e a PGR, que combinam as coisas e até os horários para tomar suas decisões. Ora, o ministro Alexandre de Moraes pediu ao PGR resposta em 5 dias. Já tinham 18 dias que isso estava na mão do PGR. Por que ele só deu a sua manifestação 2 horas depois da publicação do vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que não voltaria porque não confiava no sistema judiciário brasileiro? Isso desnuda o sistema judiciário brasileiro perante o mundo. Isso não é bom para a democracia brasileira. Eu acho que essas 2 decisões, a posterior da decisão do deputado Eduardo Bolsonaro, fazem com que eu mude de opinião e dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro começa a achar que ele tem razão na decisão que ele tomou e foi uma decisão acertada. Porque é inadmissível para qualquer sistema jurídico esse tipo de combinação de decisões na hora que lhes convém. Isto é um demérito ao judiciário brasileiro. O que aconteceu ontem seria motivo de vergonha para o poder e, em especial, para a Suprema Corte e um procurador-geral da República. Isso não deve acontecer. Foi lamentável o que houve ontem. Fica mais exposto ainda a nossa fragilidade do sistema judiciário. E entendo que, apesar de não ser talvez a melhor decisão política, foi a melhor decisão que o deputado Eduardo Bolsonaro podia tomar. Com relação ao presidente da comissão, ficou com o deputado Felipe Barros do Paraná, que foi escolhido pelo próprio deputado Eduardo Bolsonaro. É uma pessoa da mais alta confiança, capacidade, e a comissão está entregue em boas mãos. Maravilha, a gente continua acompanhando, viu, deputado? Amanhã a gente vai ficar atrás para saber se houve mesmo essa reunião aí com o líder e se houve a conversa com o presidente da casa, Hugo Mota. E eu te agradeço muito, muito obrigada pela participação e pela gentileza aqui com o Metrópolis. Tá aí, ó. Então, o líder do maior partido do Brasil, o PL, o Sóstenes, que garante, então, ter votos suficientes, então, para colocar em votação. Mas aí você me pergunta, Marcelo, então por que não coloca? Se já tem voto, por que não coloca? Né? Seria muito fácil, né? Se tem voto, coloca. Seria fácil se ele fosse o presidente da casa, né? Mas ele não é. Se ele fosse o presidente, já teria colocado. Esse é o problema. Né? Ter votos
é uma coisa. E colocar em votação depende do presidente. E o presidente é o camarada Hugo Mota. Né? É a mesma coisa, por exemplo. A gente tem votos para impeachment o Lula. Tem. Mas se ele não dá andamento no impeachment, vai adiantar o quê? Temos voto no Senado para impeachment o Alexandre de Moraes. Mas se o Davi Alcolumbre não dá andamento, quem pode pautar é o presidente das casas, né? Então, o que ele precisa agora é o quê? Articular a pauta. Ó, nós temos que pautar aquilo ali. O que eles têm que fazer? Obstruir. Vamos obstruir tudo? Não tem votação de nada aqui até que você paute a nossa demanda. Aí sim, se a direita não fizer isso, vão tomar pancada, né? Se tem voto, coloca. Lembrando que tem que seguir para o Senado depois, né? Tem que seguir para o Senado, depois seguir para Lula. Lula vai vetar, sim. Só que aí volta para o Congresso. Mas aí o Congresso pode e deve derrubar o veto do Lula, né? Aí, sim. O Lula, na verdade, não importa. Não importa. O importante é o Congresso concordar, tá bom? Me ajuda. Curta aí, compartilha. Forte abraço.